Fala galera do canal de Sony Rock and Roll, mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu trago um assunto que talvez seja um tanto polêmico, né? Mas o meu intuito aqui não é polemizar em cima disso, já vou deixar bem claro desde o início. Então, conforme vocês já viram o título aí, né? Eu gostaria de falar sobre 5 bandas que salvaram os anos 90. Por que eu digo isso, né? Esses dias eu estava pensando a respeito das décadas, né? O que eu mais consumo em termos de música, enfim, as bandas, os meus discos favoritos, como que elas estão espalhados aí ao longo das décadas. E aí eu cheguei lá à conclusão, né, que desde os anos 50, que é basicamente as décadas que eu realmente tenho algum conhecimento e tenho ali uma quantidade considerável de artistas, de músicas que eu consumo, né, a partir dos anos 50 com os artistas de blues, depois a partir dos anos 60, 70, 80 com rock and roll, metal, etc, né, chegando até aí os anos 2000 e 2010, né, essas duas décadas que se passaram aí já nesse século 21. Eu fiz um levantamento, né, e cheguei à conclusão de que os anos 90 é onde está ali a década mais problemática para mim, né, no sentido daquilo que eu gosto, daquilo que eu consumo. Na verdade, na década de 90 é uma década que para mim teve muito mais coisa negativa dentro da música, muito mais coisa que eu não gosto, não me interessa nem um pouco, chega até mesmo a me irritar porque a qualidade, enfim, são coisas que realmente não me pegaram, né, que eu realmente não curto consumir, né? E as outras aí eu fiz lá o meu ranking, né? Cheguei à conclusão de que a minha década favorita é a década de 70, seguida pela década de 80 e depois a década de 60. E os anos 50 também, assim como os anos 2000 e 2010 aí, né? Não analisando essa última porque ainda está os anos 2020 ainda estão decorrendo, né? E aí eu cheguei à conclusão de que são as minhas favoritas mais ou menos nessa ordem e que os anos 90 realmente eu tinha um certo problema ali em relação a eles. Mas que mesmo assim, dentro dos anos 90 tem algumas coisas interessantes ali que eu gosto de consumir e alguns artistas que eu julgo que fizeram com que essa década não passasse batida para mim, né? Que ainda assim ela valesse a pena pelo trabalho desses artistas, dessas bandas que eu vou apresentar aqui agora. Então essa é a proposta. Pode perfeitamente os anos 90 ser a sua década preferida na música, não tem problema nenhum com isso. E a década de 70 ser a pior, né? É uma questão de experiência, de relação com a música e não há nada de anormal em relação a isso. O intuito aqui não é criticar quem gosta da década de 90. Inclusive eu já vou dar os meus argumentos de por que essa década aí ela não me faz a cabeça, ela não me entra muito bem na cabeça, né? E a minha década disparada aí menos favorita na história da música. Mas antes de começar aí, você já sabe, né? Caso você não seja inscrito, deixe a sua inscrição no canal, ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nada sempre que tiver aqui algum vídeo novo. Deixe o like se você gostar, porque ajuda bastante na divulgação do vídeo, fazendo com que ele chegue até outras pessoas. Além, é claro, se você puder compartilhar aí nos grupos com seus amigos, enfim, né? E você também pode seguir a página no Instagram, ser um membro do canal aqui se você quiser. E você vai estar ajudando bastante aí a fortalecer essa nossa comunidade. Então, sem mais delongas, né, separei aqui 5 artistas, né, que ou tiveram o início da sua carreira exatamente na década de 90 e lançaram grandes discos ali, ou elas estouraram, né, começaram um pouquinho antes na década de 80 e estouraram ao longo da década de 90 com os seus principais trabalhos, né? Então eu fiz essa seleção aqui de 5 artistas e eu vou estar mostrando um álbum de cada um aqui para simbolizar, né, essa questão, para exemplificar de forma mais didática aquilo que eu estou falando. Mas antes de começar, por que os anos 90 é a minha década menos favorita da música, né? Primeiro, porque menos discos clássicos aí que eu considero, né? Se você for olhar aqui na minha coleção, é o que menos tem itens, é o que eu menos compro ali em relação àquela época. Eu acho que é uma década também um pouco de decadência das bandas clássicas e veteranas, né? A maior parte das bandas que eu gosto fizeram trabalhos bastante decentes ao longo da década de 90, mas em termos comerciais, em termos criativos, enfim, já não era mais a mesma coisa. E depois acabou que algumas dessas bandas aí voltaram com tudo no ano 2000, com bons trabalhos, boas turnês e tudo mais. Mas os anos 90 ficaram ali meio que num limbo. Então as bandas que eu gostava muito, elas ficaram ali meio que em off na década de 90, tanto em termos de popularidade quanto em termos de quantidade de itens lançados, qualidade, enfim. Embora tenham lançado coisas legais, houve uma queda, né, em relação àquelas bandas das décadas de 60, 70 e 80 que estiveram em atividade na década de 90. Até porque algumas delas tentaram emular o som da década de 90, que foi algo que acabou não dando muito certo. Como, por exemplo, o Megadeth ali no final da década de 90, tentando ir para um lado mais industrial, enfim. O Kiss lá com seu álbum Carnival of Souls tentando vir mais para o lado do grunge. Então as bandas veteranas acabaram sofrendo também nesse ponto, né? Elas meio que tentaram uma nova identidade e não deu muito certo. Mas o principal em relação à minha
bronca em relação à década de 90 é a questão de que tem ali os dois gêneros, né, que eu menos gosto dentro do rock. Enfim, eu realmente não gosto nem um pouco deles, né? Chega a me incomodar, enfim, escutar essas bandas. Eu já tentei curtir, já tentei entender, mas não foi. Se você gosta, como eu disse, tudo bem. Mas eu tô falando aí do grunge, né, cujo grande representante é o Nirvana, mas tem outras bandas aí como Pearl Jam, Soundgarden, enfim, entre outras, e o New Metal, né? O New Metal representado aí por bandas como Slipknot, Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, enfim, coisas que eu também abomino, não consigo escutar, enfim, para mim não são nada agradáveis, nada legais, né? Então a década de 90 acabou que foi dominada por essas coisas e que suprimiram ali alguns gêneros que eu gosto muito, como por exemplo o hard rock, o heavy metal mais tradicional, aquelas bandas mais de classic rock. Elas acabaram que ficaram ali nas sombras por conta da questão da popularidade desses gêneros na época, o impulsionamento que a MTV deu a esse tipo de música, as rádios, enfim. Então acabou que essas bandas, esses grupos dominaram os anos 90, e isso explica por que os anos 90 são a época aí que eu menos gosto para o rock and roll. Tendo dito isso, né, e tem aqui algumas coisas que eu selecionei dentro da minha coleção que meio que para mim salvam os anos 90 aí, para ter alguma coisa interessante daquele período para eu poder escutar. Como eu disse, é óbvio que muitas bandas veteranas que eu gosto gravaram coisas boas nos anos 90, mas eu estou dizendo de bandas que são ali daquele período, nasceram ali nos anos 90 ou se popularizaram nesse período. Então, para começar, um exemplo aqui, eu separei o Pantera, né? O Pantera é uma grande banda de metal aí, né? Tem todo um estilo bem peculiar de som, né, próprio dela, e que é uma banda que demorou para encontrar a sua identidade, por conta que começou lá nos anos 80 ainda, vinha naquela onda do glam rock, né, do hard rock, enfim, mais voltado para o glam, aquele visual, tudo, aquele tipo de som aí que o pessoal chama de farofa, entre aspas. Chegou a gravar 3, 4 discos aí nessa linha, que são discos bem interessantes, raríssimos de se achar. Eu gosto, né? São trabalhos muito legais, mas ainda não era aquele Pantera que a gente conhece, que realmente faria história e marcaria o seu nome aí definitivamente na música. Então Pantera, a partir de 1990, com o Cowboys from Hell, é que começa esse grande trabalho mesmo e grava aí 4 grandes discos ao longo da década de 90. E o meu favorito é justamente esse aqui, de 1992, o Vulgar Display of Power, né? Grandes canções aqui, vários clássicos, né? Como por exemplo All For War, que é uma música impressionante, é incrível. New Level é incrível também, Walk, uma das principais músicas da banda. Enfim, um disco muito sólido, muito regular aí do início ao fim, e que é uma pegada de metal aí muito, muito interessante. E eu considero o Pantera, apesar de ter começado nos anos 80, uma banda da década de 90 por esse motivo. É a única que eu escolhi aqui que gravou seus primeiros discos antes da década de 90, mas estourou realmente aqui com esse novo estilo mais pesado. E para isso eu trago aqui o Vulgar Display of Power de 1992, um dos grandes discos da década de 90 aí, que ajudou bastante a dar um up nessa época para mim tão complicada aí em relação à música. Na sequência eu tenho aqui duas bandas de um gênero mais ou menos parecido, né? Seria aí um pop punk, né? Um punk mais comercial, enfim, mais radiofônico. A primeira delas eu estou falando aqui do Green Day, né? Green Day que tem ali o seu início na década de 90, grava grandes clássicos, grandes álbuns ali. E eu tenho aqui deles o Insomniac, né, de 1995, que apesar de ser um disco aí que não traz canções muito memoráveis, assim, no sentido de serem radiofônicas ou fazer parte dos setlists da banda ao vivo, ele é um disco muito, muito legal do início ao fim. As músicas mais lá do B, mas muito, muito boas. Eu gosto muito de ouvir esse disco aqui do Green Day, um trabalho extremamente competente, é um dos meus discos favoritos da banda. Até o momento único que eu tenho aqui na coleção, mas acho que o Green Day nos anos 90 é sem erro. Eles fizeram um grande trabalho e é um gênero que ficou muito legal ali, não só pelo Green Day, mas pela próxima banda que eu vou mostrar aqui também. Então Insomniac, de 1995, talvez seja meio obscuro para quem não é muito fã da banda aí, né, que conhece só os hits. Eu recomendo que vão escutar isso daqui, porque é um álbum bem legal. E aí na sequência, mais uma nessa linha, né, de um punk mais pop, mais comercial, é o Offspring, né? The Offspring, um grande sucesso, um grande fenômeno ali dos anos 90, né? Teve seu início ali também, gravou álbuns como Smash e tal. E aqui eu estou mostrando para vocês o álbum Americana, de 1998, que é, sem dúvida nenhuma, o mais popular da banda aí, né? E que marcou toda uma geração aí, né? Muito popular nos anos 90, pela MTV, nas rádios, enfim, canções muito, muito legais, né? Ótimas sacadas, assim,
enfim, sonoramente muito legal, liricamente muito legal também. Então tem músicas aqui como, por exemplo, Pretty Fly for a White Guy, um clipe incrível que passava da MTV, Why Don't You Get a Job, né? Enfim, mas todas as músicas aqui são incríveis nesse disco, né? Praticamente todas elas são clássicos, não vou nem ler todo o setlist aqui. Então, a Americana do Offspring, 1998, é mais um daqueles discos e mais uma banda que foi muito legal, muito interessante ali dentro dos anos 90. Na sequência, eu trago para vocês o Gamma Ray, né, uma banda de power metal, né, ou melodic metal, digamos assim, né, que é do fundador do Halloween, né, o pai do power metal Kai Hansen. O Halloween lá para o final dos anos 80 já vai começando a mudar a sua sonoridade, né, e o Gamma Ray chega aí para meio que dar uma continuidade àquele Halloween dos Keepers, né, um power metal mais puro, mais veloz, mais pesado, enfim, então começa ali essa história na década de 90. Eu não tenho nenhum álbum da década de 90 do Gamma Ray para mostrar para vocês. O único CD que eu tenho na coleção é o To The Metal de 2010, né? Mas o meu favorito é o Land of the Free de 1995. E eu tenho aqui esse Blu-ray que foi presenteado lá pelo Sandro do canal Vinho da Parede, né? Que traz aqui um show muito legal, né? Skeletons and Majesties Live. E que traz aí várias fases da banda, entre elas aí, é claro, canções dessa década de 90. Então muito interessante aí o Gamma Ray, para mim uma das melhores bandas de power metal de todos os tempos. E uma das melhores bandas dos anos 90, sem nenhuma dúvida aí, que continuaram, deram sequência àquele grande trabalho que o Halloween iniciou, depois acabou mudando um pouco a perspectiva, voltou lá com o Andy Davis na década de 90 também a fazer coisas muito legais, mas o Gamma Ray na década de 90 levantou a bandeira do Power Metal ali, não era de se esperar nada muito diferente disso, já que conta aqui com o Kai Hansen, né, o grande fundador aí, o grande pai do Power Metal, um grande guitarrista e grande vocalista, também gosto muito da voz dele. Então aqui tem esse show que comemora aí a carreira da banda Gamma Ray, mas se for para indicar um da década de 90, eu fico lá com o Land of the Free de 95. E para encerrar essa seleção aqui dos discos que salvaram, as bandas e discos que salvaram ali a década de 90, eu trago o Iced Earth, né? Essa banda deu todo um novo significado ao metal, né? É uma banda que tem aí heavy metal tradicional, um pouco de power metal, um pouco de thrash, enfim, é mais uma banda que é meio difícil de você rotular o tipo de som que eles fazem, mas é um metal extremamente competente. Matthew Barlow canta demais ali, o John Schaefer é um riff maker sensacional, né? Os riffs de guitarra, mas tudo é muito perfeito aqui nessa banda. Depois dos anos 2000 teve várias trocas de integrantes, talvez não manteve aí o mesmo nível, mas o trabalho do Iced Earth na década de 90 é impecável, né? E isso acho que se traduz muito bem aqui nesse disco que é o Something Wicked This Way Comes, né? Que foi lançado em 1998. Essa capa aqui icônica, né? E é um disco sensacional, repleto de clássicos aí como Burning Times, como Watching Over Me, enfim, Holy Martyr, né? Melancholy Holy Martyr. Então tem grandes canções aqui nesse disco, mas ele do começo ao fim é espetacular, é excelente aí. Ele tem nada mais nada menos do que 13 músicas nele, então um disco bem longo, mas que não cansa de maneira nenhuma. É um heavy metal assim, uma paulada, uma porrada atrás da outra, grandes riffs, peso, o baixo, a bateria, o vocal, enfim, tudo funciona muito bem, grandes letras, um grande trabalho gráfico. É realmente uma banda perfeita aí. Acho que dos artistas surgidos na década de 90, eu acho que dá para dizer tranquilamente que para mim o Iced Earth é o grande artista que surgiu aí nessa época, e esse álbum Something Wicked This Way Comes de 98 é espetacular. Então esses foram 5 artistas aí, alguns discos para exemplificar suas carreiras, né, que eu acho que tiveram um destaque muito grande ali, que surgiram na década de 90 ou explodiram na década de 90, e que para mim é muito interessante para poder ter algo a ouvir desse período, já que, como eu disse, né, todo respeito se você gosta, mas para mim ali na década de 90 tem duas coisas que eu realmente não gosto nem um pouco, que é o grunge e o new metal, que tomaram conta, a maior parte dos artistas estavam ali fazendo isso, né? Inclusive bandas veteranas de outros estilos tentaram seguir por essa linha, então é algo que eu realmente não gosto, não aprecio, mas essas bandas aqui mandaram muito bem, e mesmo em meio a todas essas coisas aí na década de 90, elas optaram por seguir aí caminhos, né, diferentes, né, não só do grunge, do new metal, mas fazer aí, por exemplo, o Iced Earth, um heavy metal misturado com power, enfim, uma coisa mais melódica, o Pantera lá com Vulgar Display of Power, Cowboys from Hell, né,
uma paulada também, um heavy metal bem diferente, com bastante groove, com bastante pegada, um riff de guitarra icônico, né? O jeito de cantar do Phil Anselmo, essas bandas de pop punk, né? Trazendo uma sonoridade mais simples, né? Mas muito bem trabalhada, muito bem elaborada e mais popular, né? Mais radiofônica, que eu não vejo problema nenhum com isso. Né? Inclusive eu gosto muito mais desse tipo de punk, digamos assim, do que o punk original lá, enfim. E também o Gamma Ray, né? Erguendo a bandeira do Power Metal e seguindo aí esse caminho de sucesso de grandes clássicos do Halloween, trazendo esse contexto para a banda aí, com o Kai Hansen liderando, também fez um grande trabalho ao longo da década de 90. Então para mim foram 5 artistas, 5 álbuns importantes para essa década, para me ajudar a salvar. Mas faça aí essa reflexão também. Diga aí qual é a sua década favorita na história da música, qual é a sua década que você não gosta ou que você menos aprecia na história da música, se você concorda, se você discorda de mim, tranquilamente, isso é absolutamente normal, né? E é legal ter essa interação com vocês aí nos comentários. Então deixa os comentários, deixa o like, se inscreva, siga a página no Instagram e muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Até a próxima.